Semanal, gratuito, perpétuo, gravado. Quinzenal, gratuito, ao vivo. E pago a cada 60 dias. Preciso criar uma área de CS na empresa. Como fazer? Mano, o que que eu acho que é o caminho? Como tua operação é uma operação de serviço, o CS ele vai fazer um papel. Quem faz, na realidade, muito do papel de CS é o próprio time de entrega, tá ligado? Como que a gente faz nas nossas operações aqui? Eu acho que é mais próxima da tua operação, a operação da Hypulse. Mas ela tem, a gente tem algumas outras raias que tem essa característica também. Na operação da Hypulse, por exemplo, a gente trabalha com a dupla, que é uma dupla de um estrategista e um gestor. E aí cada dupla atende uma determinada quantidade de clientes, entendeu? E aí essa dupla garante esse trabalho que seria o trabalho do CS, mais o trabalho deles, obviamente, na implementação. Só que, além disso, também temos um CS na Hypulse. Só que cada CS, se não me engano, tá, atende duas squads. Então, o CS ele atende uma quantidade maior de clientes, ele faz um papel mais relacional de como é que a gente faz. A gente, basicamente, lá na Hypulse, o time de CS serve para os clientes que estão putos falarem com o CS e não com a dupla, porque isso geralmente afeta a performance da dupla. Então, meio que para assuntos mais de satisfação, feedback, acompanhamento do projeto como um todo, é quase como se o CS fosse um contato que o cliente fosse mais confidente, o cliente pudesse abrir mais as coisas do que abriria com a dupla que toca a conta. Então, meio que, tipo assim, quando o cliente quer dar churn hoje na tua empresa, possivelmente ele fala direto com o gestor de tráfego ou com a dupla lá que atende Ah, ele diretamente. E muitas vezes, quando o cliente tá puto, vai dar feedback, ao invés de dar feedback para a dupla, dá feedback para o CS para não mexer no emocional da dupla. Porque imagina que a dupla atende outros clientes também. Então, se um cliente tá puto, pode ser que mexa no emocional e acabe prejudicando outros clientes. Entendeu? Isso é um negócio que o cara só aprende, brother. Uma quantidade maior de clientes do que a dupla específica. Então, imagina que o teu time de entrega, de gestor e etc., tem parte dessa responsa de garantir a implementação dia a dia, etc. Mas o CS ele faz o papel mais de relacionamento com aquela conta, aquele cliente, o CS manda os relatórios, o CS está junto, o CS faz mais esse papel, digamos, relacional e ele consegue, dessa forma, atender mais clientes do que o gestor em si. Então, por exemplo, para cada três gestores pode ter um CS, ou para cada dois gestores. Tá entendendo? Estou enfrentando dificuldades para fechar contratos com duração superior a 3 meses. O que você sugere? 3 meses é ruim com força, mano. Eu já te falei isso, né? Mesmo que venda menos, man, desenvolve argumento para vender a mesma taxa de conversão, mas tu vai ter um churn muito menor, compensa, mano. O custo do churn é muito alto. Pô, o cliente de 3 meses tende a cancelar muito mais do que o de 6, que tende a cancelar muito mais do que o de 12. Entendeu? Aí eu fiz uma conta para um cliente hoje, ficou chocado. A conta é assim, ó, imagina que tu tenha um programa semestral, e o teu é pior ainda, meu irmão, que é trimestral, só para tu ver o tamanho da merda, tá, Marco? Mas tem um produto que é semestral versus um produto anual. O produto semestral, ele tem 50% de renovação. Então imagina que tu tenha 10 clientes em janeiro, quando chegar lá em julho e vencer os 6 meses dos clientes, 5 renovam, 5 saem. De forma que a metade da tua receita do período anterior se repita e que em 12 meses tu tenha 75% da receita retida, imagina, mais ou menos isso. No outro cenário do anual, e detalhe, tá? Tu teria 75% da receita total, sendo a metade ali dos clientes ficaram, a outra metade das renovações, daria 75% total. Tu ainda poderia ter um cancelamento no meio do caminho antecipado dos caras de 6 meses. Então, alguns dos clientes de 6 meses poderiam cancelar. Isso diminuiria ainda mais esse 75%. Aí tu olha para o anual. Qual é a lógica do anual? A lógica do anual é que se tu chegar ao final de 12 meses com 10 clientes e nenhum renovar, mas também nenhum cancelar, tu tem 100% da receita. Enquanto no outro cenário teve 75%. Nesse teve 100, tem 25 pontos percentuais a mais de receita na visão de 12 meses. E para melhorar, se alguém renovar, é muito mais. E tu ainda tem margem para que, mesmo que ninguém renove, tu ainda tenha 25% de todo mundo cancelando,
para tu ficar pau a pau. No outro cenário, tu tinha que ter o esforço de renovar metade. Tu tá entendendo? No cenário um tu teria que renovar a metade, que dá trabalho, e tu teria 75% da receita total dos 12 meses do cara. E no outro cenário, mesmo que 25% cancele no meio, que significa que tu foi mal no serviço. E que ainda ninguém renove, que significa que tu também foi mal no serviço, tu tem a mesma receita de tu ter ido bem e renovado a metade. Tu tá entendendo? Agora Sim. imagina num contrato anual que tu manda bem. Porra. Aí tu vai renovar, vai expandir, vai fazer um monte de coisa. Esse é o cenário ideal. Aí tu bota a conta no trimestral, Marcos. Estamos com a presença bem fraca nos webinários. Como resolver? A gente tem uma empresa aqui, inclusive, que é especialista em webinar, chama High Webinar. A gente podia ver até de marcar um call com os caras para eles ajudarem vocês no detalhe ali dessas implementações de webinar, tá? Aqui dentro da mentoria Hum. mesmo. Acho que pode ser um extra ali, um over delivery que pode ajudar bastante. Mas eu acho que no final aqui do dia parece fazer muito sentido esse teu webinário, tá? Só precisa tomar cuidado com o que, na minha opinião? Com qualificação do lead no topo. Então, imagina que assim, benchmarks do funil de webinar geralmente apontam para 15 a 25% de presença ao vivo como bom, bom barra muito bom, e 25% para cima como loucura. E aí a gente tem cases de loucuras gigantes aqui, que aí acabaram virando método e a gente consegue algumas vezes entregar 40, 50% de presença ao vivo em webinar. Só que tem muita infra, muita automação, um monte de coisa para ficar enchendo o saco do lead, se ele sai, recebe a mensagem, tem um monte de coisa, é um funil bem complexo. Mas a princípio, 15 a 25% é um número bom, só que tu tá entregando 5. E no último com tráfego tu entregou 10. O que que é o ideal? O ideal é a gente pensar em resolver primeiro esse buraco do funil, que é a presença ao vivo. Então, o que que eu faria? Eu faria uma call com a High Webinar, eu vou dar de presente para vocês aqui, nem sei se tá incluso no plano de vocês ou não, mas não se preocupem, é uma call com a High Webinar ali para entender o que que vocês fizeram de iniciativas de taxa de presença ao vivo, ou seja, mensagem, e-mail, API, essas coisas, tudo que tem muita coisa para fazer para botar o lead ao vivo, e o que que a gente tem de melhores práticas aqui para botar a gente ao vivo em web, né? E aí vocês fazem essa análise e vê o que que poderia implementar, implementa já para esse próximo. Eu gosto do tema, Tá. só preocuparia em resolver esse grande buraco, porque é o grande buraco que a gente tem entre lead e ao vivo. No teu mercado, já vi cases como cases parecidos de presença ao vivo muito baixa, só que compensados por um lead muito barato. Então, geralmente compensam uma área na outra, principalmente no teu mercado, que é o mercado mais topo de funil. Então, isso pode acabar acontecendo, porém, ainda assim é possível a gente buscar os 15%, 20%, né? Então, minha visão, Lu, é, é possivelmente o melhor funil para o teu mercado, afinal, tu vende com ele, eu acho que é o que vai performar, porque desenvolvimento pessoal tem muito essa característica de precisar subir o nível de consciência do lead antes de uma proposta, né? Porque ele precisa entender primeiro que o culpado é ele, e que sem ele resolver ele com ele mesmo, ele não vai resolver nada, e depois ele tem que Uhum. entender que o teu método é o melhor caminho para ele resolver ele com ele mesmo, e que ele vai no final ter um sucesso, e que tu é a pessoa certa para ajudar. Ou seja, exige um certo nível de elevação de nível de consciência. A gente chegar na call e tomar um pitch, por exemplo, não encaixa. Então, é interessante o webinar, eu acho que é a estratégia principal que tu usaria, Lu. Só que existem formas de fazer mais eficiente, tá? E aí, o que que eu faria no teu lugar? Faria esse primeiro, quer dizer, esse primeiro não, desculpa, esse próximo, focado nesse tema que tu já está documentando, acho que ele tema hype, acho que vai pegar. Só que Uhum. depois de fazer esse, já implementar esse ajuste da High Webinar, eventualmente vocês podem até aproveitar a mesma call de olhar esses ajustes para esse próximo e olhar potencial de calendário de webinar. Porque o que que seria o ideal, tá, Lu? Seria o ideal tu fazer entre um e 4 webinars por mês, para dizer o que seria bom mesmo, 2 a 4 por mês, principalmente no teu mercado, 2 a 4 por mês, gerando lead cadastrado, ao vivo, agendado, call e venda. Então, se com 2 a 4 webinars tu conseguir agendar de aproximadamente 10 reuniões por webinar, teria 20 a 40 reuniões de vendas com a conversão de uns 30%, vai descendo um pouco do que tu entrega, teria ali entre 6 e 12 vendas por mês, previsivelmente com funil.
E aí tem formas de fazer isso. Por exemplo, na High Web, o que a gente faz? A gente faz um webinário perpétuo semanal. Então a gente faz o mesmo webinário e bota para rodar toda semana no perpétuo para público novo. E ele é padrão para transformar lead desconhecido em cliente. Ele já gera demanda. Para esses caras que passaram por esse webinário, mais audiência quente do Instagram, mais lead novo, todo mês ou 2 vezes por mês a gente faz um ao vivo com um novo tema. Então esse aqui é sempre o mesmo tema e roda semanal para público novo. E a cada 15 dias tem um tema novo ao vivo. Geralmente, a estratégia macro é essa, e a cada 2 meses um pago. Assim, a maestria do jogo de web, né, o cara que escalou muito com webinário, fazendo 2 milhões por mês com webinário, ele faz o quê? Ele faz semanal, gratuito, perpétuo, gravado, quinzenal, gratuito, ao vivo, e pago a cada 60 dias. Então, é um calendário complexo de marketing aqui que, sinceramente, tu precisaria de um time de marketing bem robusto para implementar isso daqui. Obviamente, né, a gente está um pouco longe disso, que a gente precisa fazer um webinar funcionar, depois o outro, mas a construção do ecossistema de webinars é isso. Então, tu teria os semanais, tu teria os quinzenais ao vivo. Então, semanais, sempre gente nova, ou mesma coisa. Quinzenal, novidade, para a base que passou por esse, mais base nova, mais base engajada. E a cada 60 dias, pegar todo mundo que passou por tudo isso e fazer um grande pago. E aí tem toda uma diferença de comunicação. Por exemplo, esse do topo de funil, eu adoro essa tua história aí para topo de funil. Eu acho que combina muito com essa do gratuito perpétuo semanal. Por quê? Porque traz gente nova que já conhece a tua história, já vem pela tua promessa, já qualifica e já pode tomar um pitch. E toda semana tem gente nova conhecendo a tua história, caindo no teu funil, conhecendo a tua história, caindo no teu funil. Então isso é interessante, me parece bom. Só que do outro lado, no meio, tu tem eventualmente conteúdos que sejam que tem um headline de gratuito, ou seja, não aprofundem tanto e falem de forma mais ampla sobre um tema amplo, mas que ao mesmo tempo é isca de baleia, traz o lead certo ao vivo, engaja e faz um conteúdo de valor e faz um pitch. E o pago a cada 60 dias, como é que funciona, Lu? Ele tem um modelo mais imersivo, então tende a ser uma imersão mais longa, ele tende a ser vendido como um evento, como uma imersão, não como uma aula. E ele tem um tema muito específico aprofundado. Então imagina que teu método são 3 pilares, que dentro desses 3 pilares tem 3 pilares em cada um desses 3 pilares, e tu pega um ou dois desses 9 pilares e aprofunda só nisso. Então imagina que um evento online só sobre, cara, sei lá, meditações e rituais que você faz pessoalmente para co-criar a realidade, sabe? Alguma coisa do tipo. Ou um só de ferramentas práticas para cocriação de realidade. Cara, passar um dia junto na imersão para criar ferramentas para sua vida, com R$ 97, vem, pá, aí, pum, passa um tempo captando um monte de gente. Então, imagina que o gratuito, semanal, perpétuo, ele opera para lead novo, frio, sempre o mesmo, conhecendo a tua história, um negócio mais topão de funil mesmo, tipo esse, é sair da casa A para casa B, essa é a minha história, só com a mentalidade, não sei o quê. Cara, isso é muito legal, é o topão de funil, só precisa tomar cuidado na comunicação aqui para ver se consegue atrair mais baleia do que sardinha, mas ainda assim tem que fazer desse jeito, na minha visão, eu acho que é um bom teste agora a gente já roda com tráfego e vê como é que performa para público novo, como é que eles vão sentir essa tua história, etc. Porque se performar, a gente deixa gravado e roda semanal para público novo. Um quinzenal ao vivo, repetindo, um quinzenal ao vivo com um tema específico, porém um pouco mais amplo, gratuito, falando de mais tópicos. E um pago a cada 60 dias, imersivo, um dia com um tema específico, muito, 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 muito específico. Se tu faz esse ritual de webinários aqui, tem basicamente um baita calendário de faturamento. E aí cada um deles tem que ter uma meta de lead captado, lead ao vivo, agendamento, call e venda. E aí tu sobrepõe tudo isso e no final tem teu faturamento do mês. Então tem as calls que são geradas de cada um dos semanais, as calls geradas dos dois principais e o pico de faturamento do que tem a cada 60 dias.